Será que esse inversor de R$ 329,00, de 800 watts nominal, 1.600 pico, liga uma geladeira? Nosso amigo inscrito disse: Tarcísio, por favor, faça o teste desse inversor aí no canal, veja as características dele, porque eu comprei um inversorzinho pequenininho, baratinho da Joyfox e tá ligando minha geladeira. Eu disse: essa eu tenho que ver. Tive que adquirir esse inversor e fazer os testes aqui no canal. Testes de bancada e depois teste na prática ligando freezer e geladeira. E quem ficar até o final do vídeo vai ter grande surpresa. Teste dividido em duas partes. Acompanhe as duas e veja o resultado. Só lembrando que já temos vencedor da estação de energia solar portátil AC2A, que foi sorteado aos membros do canal. O sorteio foi ontem, dia 30 de abril, e teve um vencedor. Nós vamos publicar o nome do vencedor no resultado parcial para que os amigos confirmem o resultado em até 48 horas. E hoje à noite já vou abrir mais um sorteio, vai ser essa aqui, a C50S. A caixinha para enviar já está prontinha. Novo sorteio de membro a partir de hoje à noite, liberado aí para os membros do canal. Você que não é membro do canal, se torne membro. Um picolé por mês, R$ 7,99. Você participa dos sorteios aqui no canal. Esse ano vão ser 4 estações da Blue Yeti sorteadas aí para os membros do canal e demais surpresas. Mas vamos pro teste, depois a gente conversa no final. Antes de ligar na geladeira, pessoal, vamos conhecer e fazer alguns testes aqui no inversor Joyfox de 800 watts nominal, 1.600 pico. Vamos conhecer agora a forma de onda, vamos abrir, fazer um teste no banco de baterias 100 Ah de lítio ferro fosfato, LiFePO4, para a gente ir para o teste da geladeira. Na caixinha, pequeno inversor, bem compacto, ele tem dois visores aqui, um mostrando a tensão de saída, tensão corrente alternada, que no caso é um inversor de 110 volts, e a tensão de entrada do banco de baterias, que no caso é 12 volts a entrada desse inversor. Possui apenas uma saída AC, botão liga-desliga, duas portas USB e aqui a entrada para o banco de baterias. O que é que acompanha aqui na caixinha dele? Cabo para você ligar numa bateria. Eu não gosto muito desse cabo para trabalhar com uma potência mais forte, mas para uma urgência você está levando ele aí no seu automóvel, fazer uma conexão no banco de baterias e ligar alguma coisa, é útil. E também vem com esse cabo aqui de cigarrete. Esse cabo, pessoal, é limitado a 10 amperes. Então, se você ligar seu inversor no seu veículo aí, na parte interna dele, através dessa conexão, a corrente máxima sendo 10 amperes, você vai poder ligar aqui no máximo 100, 120 watts na saída desse inversor para poder não forçar a entrada de corrente contínua. E é bem útil, porque às vezes você está com um notebook dentro do veículo, algumas tomadas querendo ligar. Imagine, você está com 4, 5 pessoas, cada um com seu carregador. Você liga uma extensão aqui de uma régua com 6 tomadas e liga aí 6 carregadores e um notebook. Então, também é útil nesse caso. O que é que acompanha mais aqui? Fusíveis para reposição, os conectores de aperto e um manual de instrução em português. Inversor aí importado pela Joyfox. E vamos logo aqui fazer alguns testes. Vamos ver o peso desse inversor. Vou testar rapidinho aqui. Vamos dar uma verificada. Peso da maquininha, 755 gramas, não chega nem a 1 kg. Para o tamanho dele, até que está um peso razoável. Agora vamos abrir rapidinho para você conhecer essa maquininha aqui por dentro. Vejam, pessoal, tirei 2 parafusos de um lado, 2 parafusos de outro e a gente já consegue levantar a tampa e ter acesso à parte interna do inversor. Esse aqui é o displayzinho com as tensões de entrada e de saída. Um inversor bem simples. Temos aí 2, 4, 6 semicondutores aqui, entre transistores e diodos. Temos mais 2 aqui na parte de baixa. 2 fusíveis aqui de proteção de 40 amperes. A gente tem mais os reservas aqui, caso precise fazer uma substituição. Inversorzinho bem compacto. Aí, eletrônica bem padrão. E vamos já ligar agora no banco de baterias LiFePO4 de 100 amperes hora e já despejar potência. Vamos fazer teste de potência de forma de onda. Vamos ver o tipo da onda, a frequência e se quando eu puxo a potência máxima, essa onda também distorce. Vamos fazer tudo bem rápido nesse vídeo para você ter o teste completo desse inversor. E em seguida, o teste de fogo, se liga ou não liga a geladeira. Já montado aqui nosso set de teste, pessoal. Banco de baterias lítio ferro fosfato 100 amperes hora ligado aqui através de uma BMS comum, não é Smart. Também de 100 amperes, 4S. No nosso inversor 12 volts, saída 120, 60 Hz. Onda senoidal pura, vamos conferir agora. Aqui nosso osciloscópio para a gente verificar a forma de onda quando ligar o inversor, watímetro, amperímetro, AC para a gente verificar a potência final e testar também a onda no estresse do inversor quando a gente ligar nossas cargas aqui. E vamos começar a ligar o inversor. Já está conectado. Também vamos verificar com o nosso alicate amperímetro aí do vídeo passado da Fnice para ver a corrente em vazio. Aí baixinha, 0,23 amperes. Vamos deixar aqui para a gente também medir a corrente máxima e mínima aí no pico, na hora de ligar.
Vamos olhar, já temos aqui 120 volts, ajustado aí para o máximo. Apesar de dizer que é 110, está liberando 120 volts, muito legal. Agora vamos ligar nosso osciloscópio e verificar forma de onda. Vamos liberar aqui também no disjuntor, para chegar tensão aqui nas tomadas, e vamos conectar aqui a tomada do osciloscópio e verificar forma de onda. Conectado, vamos dar uma verificada. É uma onda pura senoidal, bonitinha, 60 Hz, voltagem RMS 127, marcando 120 aqui nos voltímetros do inversor e do nosso watímetro amperímetro AC. Então vamos logo conectar nossa carga aqui, nosso soprador térmico, numa das saídas da tomada do inversor, e vamos começar a despejar potência e verificar. Deixa eu ver se eu posiciono aqui nosso watímetro amperímetro para ficar legal. Vamos lá. Ainda está dando muito reflexo, depois eu tenho que ajeitar a iluminação desta bancada, mas vamos lá, vamos começar a ligar aqui. Vamos ver. 10, 11, 15, 20 amperes. Quantos watts? 360. Nossa onda já foi deformada com essa carga aqui. A tensão caiu para 111 aqui, 113 no watímetro, puxando aí 34 amperes. 34 amperes entregando 362 watts na saída. Vamos verificar aqui também. Tivemos aí um pico, não, sem pico, corrente máxima registrada, os mesmos 34,37 amperes. Vamos dar mais uma forçadinha aqui, partir para o segundo nível. Segundo nível ativado, 44 amperes, 457 watts, tensão 112, a onda já com uma grande deformação, 119 volts RMS. Vamos subir aqui e verificar com quantos desliga. 44 amperes, vamos lá. 494 watts, 49 amperes. 520 watts, 52 amperes. 400 graus, ó. 530 watts, 54 amperes. 56 amperes, 545. Deixa eu tentar enquadrar aqui. Quase 60 amperes, 560 watts. Vamos lá. 65 amperes, 594 watts, 460 watts entrou em proteção. Não chegamos aos 600 watts, né? Com 64 watts ele entrou em proteção. Vamos ver se ele retorna aí após a proteção ou tem que desligar. Vamos lá. Ventoinha ligada. Tensão do banco aí relativamente boa ainda, 3.2. Eu acho que ele não volta automático, a gente vai ter que desligar e ligar novamente. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Não religou, vamos desligar e ligar de novo. Ligamos novamente, voltou aí a onda pura senoidal. Teste de bancada dando 600. Será que vai ligar essa geladeira mesmo? Inversorzinho de R$329. Cooler já reduziu aí a rotação, está reduzindo mais ainda. Você vê que é um Smart Cooler. Ele vai reduzindo a cada momento que a temperatura vai esfriando, começa bem forte, já desligando. O cooler é inteligente. Voltou aí para os mesmos 126 volts. Onda pura senoidal. Vamos ver aqui a harmônicas. Voltando aqui para verificar, nós temos harmônicas. Após a fundamental temos uma harmônica. E vamos agora ao teste da geladeira. Chegou aí 594 watts, não 600, o que já mostra aí que talvez de pico seja o máximo 1200 e vai ser difícil esse bichinho partir geladeira. O amigo disse, liguei minha geladeira nele e funcionou. Vamos ver aqui, vou ligar no freezer e vamos ver se ele vai aguentar. Porque nosso Jinx que ligou a geladeira, ele dava 750 watts nominal, mais ou menos 1500 pico. Esse está dando no máximo aí 600, 594. Vamos ver aí o que acontece no teste da geladeira. Só conferindo aqui, pessoal, o pico ficou registrado, a máxima corrente aí que chegou em todos os testes foi 67,04 amperes aí do nosso banco de 100 amperes-hora lítio-ferro fosfato. Já montado o nosso sistema aqui, pessoal, para testar esse inversor, para ver se liga a geladeira ou não, a gente, no caso, vai testar com esse freezerzinho aqui da Consul, motor comum, e vamos lá, vamos verificar aqui, inversor, entrada 12 volts, saindo 120, mesma tensão aqui no watímetro, amperímetro AC, disjuntor já está desligado, já tem tensão aqui na tomada. A gente zerou a corrente para testar novamente aqui no nosso alicate amperímetro, banco de 100 amperes hora lítio-ferro fosfato. Vamos ligar
esse freezer aqui e vamos observar se liga ou não liga. O teste na bancada mostrou no máximo 600 watts, não 800. Então a potência de pico vai ser bem menor e vai ser difícil, mas vamos lá. Vamos testar agora essa geladeira, esse freezer aqui, no sistema com esse pequeno inversor da Joyfox. Vamos tentar ligar agora, vamos lá. Observa aqui. Ligou, pessoal. Está funcionando. Vamos olhar aqui. Consumindo 120 watts. Tivemos aí um pico de 96,8 amperes. O que dá em watts, vou deixar multiplicar essa corrente vezes a tensão do banco, que está em torno de 13 volts. Vocês vão ver a potência de pico, super rápida. Mas o amigo não mentiu. Ele disse: Tarcísio, eu consegui ligar a geladeira, não muito grande, uma geladeira boa, nesse pequeno inversor. E, para minha surpresa aí, para surpresa de muitos, o inversor ligou esse freezer aqui, que tem motor igual a muitas geladeiras aí médias. Funcionando e agora consumindo 129 watts, 10 amperes. O que num banco desse aí, de 100 amperes hora, que a gente poderia descarregar 80%, daria 8 horas ligado direto a essa geladeira se ela não desligar. Se ela ficar no seu consumo contínuo, não desligasse em nenhum momento, consumindo esses 10,6 amperes, em torno de 8 horas. Só que a gente sabe que a geladeira tem um ciclo aí, fica ligando e desligando, então ela vai bem mais de autonomia com esse banco de baterias. Incrível esse pequeno inversor de R$ 329, que o link está na descrição do vídeo aí. Frete grátis, sem juro, via Mercado Livre, loja oficial da Joyfox. Ligou a geladeira. Chegou meu povo, um micro inversorzinho aí da Joyfox, dando 600 watts real, 1000 e cacetada watts pico aí, conforme vocês viram, e ligou a geladeira. Nem eu mesmo acreditei. Quando chegou no teste de bancada que deu 600 watts, eu digo: esse não vai não. Não vai não, porque o Ginse dava 750 e ligou a geladeira. Para ligar, precisou que a gente colocasse o banco de capacitores junto com a bateria. E aí o Ginse ligou. Esse aqui, sem o banco de capacitores, só dando 600 nominal, ligou a geladeira, o freezerzinho. Rapaz, não é o inversor que eu recomendo para uso de geladeira, mas ligou. O amigo disse que ligou e ligou mesmo, não mentiu não. Testamos aí na prática. Você quer aí um inversor bom para começar ligando uma geladeira? Pegue pelo menos esse de 2000 watts, nominal para cima. A Joyfox tem desses modelos aqui de 4000, nominal 8000 pico. 2000 watts, nominal 4000 pico. Eu estou deixando aí os links todinho deles da Joyfox na descrição do vídeo, com preço bom no Mercado Livre, sem juros, entrega rápido, 2, 3 dias, aquele frete full. Então dê uma olhada. Agora, você quer um inversorzinho pequeno, não está tendo dinheiro, quer ligar ali uma TV, um negocinho, uma coisinha pouco, quer começar o sistema off-grid, não tem muita experiência, aí dá para testar um inversorzinho desse, mas se puder, vamos começar com o maiorzinho, mas só a gente sabe a situação do nosso bolso. E aí fizemos o teste e ligou a geladeira. Parabéns ao amigo que afirmou uma coisa que a gente comprovou aqui no canal. Antes de deixar o salve aí no Caba Bom, o sorteio da AC2A que a gente já tirou, já tá na caixinha. O primeiro prêmio da Loteria Federal deu, a centena final foi 396. Pelo que a gente acompanhou na lista aí dos membros, o amigo que se aproximou mais foi Valdemir de Tarso Mingardo. Ele escolheu o número 387. Então de 387 para 396 deu 9 unidades. Foi o número que mais se aproximou. Mas eu vou publicar já o resultado aí parcial do vencedor. Vocês vão conferir, se tiver algum erro, vão se manifestar lá para a gente divulgar o resultado final, se foi ou não o amigo. E hoje mesmo, até o finalzinho da noite, já vou abrir essa aqui, a C50S, novo sorteio para os membros do canal, para começar já a escolher a centena. Chega na postagem, ó, página principal, aba assinatura, aí vai estar lá, postagem AC50S, ainda agora não está não, já, até o final da noite. Aí vai estar lá, aí você vai escolher um número de 000 a 999 para participar do sorteio. Tá lá as regrinhas, tem que ter 3 meses aí de membro no canal para poder participar. E com isso a gente filtra aquelas pessoas que só entra na última hora, quer se inscrever na última hora para escolher a centena e participar do sorteio. E a gente vai privilegiar os amigos que já são membros há mais tempo, então pelo menos 3 mesezinhos para poder participar desse sorteio. E isso, pessoal, é lá no fechamento da lista. Nada impede que o novo membro agora, quando já a gente for divulgar a lista final, perto do fechamento, já vai ter 3 meses. Que de hoje para o sorteio vai dar um pouquinho mais de 3 meses. Então, quem se inscrever agora já pode participar desse sorteio. Todo mundo que já está inscrito, automático, e todo mundo que já é membro já está automaticamente aí liberado para participar desse novo sorteio. Vamos ver
Antes do Cabo Bom, quero agradecer aos amigos, que segunda-feira foi meu aniversário. Eu disse, pessoal, quem quiser dar um presente aí, ajudar na pizza aí, pra levar a esposa pra comer a pizza, deixei o Pix aí do canal. A gente somou aí um valor de uma pizza, que chegou aí na casa dos 80 e pouco, R$90, ajuda de todo mundo. Mas quem quiser ainda contribuir com a Coca-Cola, vou deixar aí o Pix também. Se quiser deixar um presente aí pro Cabo Bom, agradeço. Vamos ver agora quem foram os Cabo Bom que garantiram seu salve. Nosso amigo Mário Niajá, da região de Sana, Macaé, no Rio de Janeiro. Shake. Pera aí, deixa eu atrapalhar o salve. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se gostou do vídeo aí do teste do canal, taca o like, taca o like. E vamos continuar com o salve agora. Nosso amigo Edione Lima, de Sorocaba, São Paulo. Nosso amigo Ronaldo Couto, Curitiba, no Paraná. Nosso amigo Lucas Della Agostina, de Orleans, Santa Catarina. Grande abraço a todos, valeu!